Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Clara Lambert e você está assistindo o quadro Histórias que Impactam do podcast 1818. Hoje eu tô aqui com muita felicidade porque esse é um vídeo especial de Natal. E se vocês acompanham aqui o nosso programa, o nosso canal aqui, vocês sabem o quanto eu amo Natal. Então, assim, é a minha época favorita do ano. Eu amo tudo que tem a ver com Natal. Então, eu falei assim, nada mais justo de fazer um vídeo especificamente de Natal. E como aqui eu sempre falo sobre literatura, cultura pop, filmes, enfim, eu trouxe hoje pra vocês o meu filme favorito de Natal e eu vou contar um pouquinho pra vocês o porquê ele é meu filme favorito e um pouco sobre a história desse filme, que é um clássico, assim. Quando você pensa nos clássicos de Natal, talvez esse seja um dos grandes clássicos. E contar um pouquinho como foi esse filme. Ele saiu no mercado, porque inclusive, eu vou falar mais sobre isso, mas quando ele foi lançado, ele não foi lançado como um filme de Natal. Eles tentaram afastar a ideia de que esse filme seria de Natal em todos os momentos, mas sem mais delongas, porque provavelmente você já leu o título desse vídeo, eu estou falando de Milagre na Rua 34, ou também conhecido como De Ilusão Também Se Vive. Bom, esse filme ele foi lançado pela primeira vez em 1947, só que ele não foi lançado na época do Natal. Na verdade, nos Estados Unidos ele foi lançado no dia 4 de junho de 1947. E você pensa, por que eles lançariam um filme de Natal em junho? Não faz o menor sentido. Mas, na verdade, foi porque na época eles fizeram alguns estudos e perceberam que as pessoas iam ao cinema mais na época da primavera. Então, na primavera, as pessoas, em épocas mais quentes, tinham mais a intenção de ir ao cinema do que em períodos de frio. E como a gente está falando de um lançamento no hemisfério norte, especificamente nos Estados Unidos, eles pensaram estrategicamente em lançar no período da primavera e fazer a divulgação daquele filme como sendo uma comédia romântica ou como só sendo um filme qualquer que sairia ali, porque como foi um orçamento muito alto para a produção desse filme, eles acharam melhor não arriscar lançando na época de Natal. Aqui no Brasil, ele chegou só no final de 1947, de fato na época do Natal. Então aqui a gente teve um lançamento bem tardio, mas também a gente tá falando de 47, é muito tempo atrás. Então teve essa questão interessante. Inclusive, quando você vê os trailers desse filme, os originais, pouco se fala de Natal. A figura do Natal é completamente descartada nesses trailers. Inclusive, teve um trailer muito engraçado que o diretor, ele sai falando com várias personalidades e, tipo, grandes celebridades da época. E as pessoas falam assim, não, o melhor filme que eu já assisti. Tipo, é só celebridades falando o quanto o filme era bom. Mas não se falava nada do que o filme ia ser. Então, foi muito interessante como o marketing desse filme foi completamente diferente. Então, mas eu vou contar pra vocês então agora o que fala esse filme. Esse filme a gente vai acompanhar a história de uma garotinha, que ela é interpretada pela Natalie Wood, que inclusive quem não conhece a história dessa atriz, é muito interessante ir atrás porque ela acabou falecendo muito jovem, ela tinha tipo 40 anos, e foi uma morte muito suspeita, a real assim, completamente suspeita, até hoje não se sabe de fato como ela morreu, porque ela é uma atriz que ela tinha muito medo de água, ela não chegava perto de água, e ela morreu afogada. É muito interessante ir atrás, porque é um caso não solucionado em relação à morte dessa atriz, que era, tipo, o rosto daquela época, assim, ela fez muitos filmes, ela ganhou vários prêmios, vários Oscars, tipo, ela tinha 23 anos, já tinha acho que 3 Oscars, sabe umas coisas assim? Então, foi uma atriz com uma história um pouco triste, mas muito interessante. Então, a gente acompanha ela com 8 anos, eu acho, nesse filme. Então, é o começo da carreira da Natalie Wood. E aí, a gente acompanha, então, essa menininha que ela não acredita em Natal. Ela não acredita em nenhuma figura mitológica, ela não acredita em fantasia, ela acha que a imaginação é uma perda de tempo, que o mundo é muito mais prático e que ela não deve perder nenhum momento da vida dela com a imaginação, porque as ilusões só vão trazer decepções. E é uma visão um pouco trágica para uma menina de 8 anos ter. Isso vem muito da criação que ela teve com a mãe dela, que a mãe dela é uma mãe solteira, que inclusive isso foi uma questão muito polêmica na época. Inclusive, a Igreja Católica classificou esse filme como impróprio, pelo fato da protagonista ser uma mãe divorciada, e isso era um tabu completamente na época, a gente tá falando de 1947, era um tabu absurdo o fato de uma mãe divorciada que trabalhava, porque nesse filme a gente vai ver que a mãe da protagonista, ela trabalha para Macy's, que é uma loja de departamento, e ela tem um cargo muito elevado ali. Então, é uma mulher nessa posição de cargo elevado e divorciada. Isso foi muito polêmico na época, por isso foi considerado impróprio pela Igreja Católica. E aí, ela vai conhecer uma figura que é o Kris Kringle. Kris Kringle, para quem conhece aí da mitologia de Natal, é o nome verdadeiro do Papai Noel. E aí, esse Kris Kringle, ele vai aparecer no meio de uma... Porque todos os anos, entre
Thanksgiving, eu não sei como, ação de graças, e o Natal, existe uma grande... um desfile que é feito pelas grandes lojas de departamentos, e eles colocam vários temas de Natal, temas de ação de graças e tal, que são 2 feriados muito importantes nos Estados Unidos. E aí ele vai chegar lá e ele vai tomar esse papel, vai ser contratado para ser o Papai Noel da Macy's, que é uma loja de departamento muito, muito, muito grande. Inclusive, eles gravaram o filme usando a Macy's e outra loja de departamento que eu não sei o nome, não recordo. Só que eles não tinham pedido autorização, eles foram pedir autorização só depois que o filme estava pronto. O que foi algo de muito risco, afinal a Macy's podia falar assim, não aceito, não quero ter meu nome associado nesse filme, então teriam que mudar completamente tudo, mas no final deu tudo certo. E aí, esse Kris Kringle, ele vai provar o tempo todo que ele é o Papai Noel. O objetivo dele é falar que a magia existe e que você pode viver ilusões, mas não ilusão no sentido de algo que vai, tipo, mascarar a realidade ou que você vai viver com várias máscaras. Mas a ideia da imaginação, a ideia do como é importante você ver o Natal como um momento não só de consumismo, mas um momento de você poder fazer a diferença, você poder ver a magia que está ao nosso redor, deixar o mundo mais bonito, a vida mais bonita. Então, a gente vai acompanhar, basicamente, esse processo de... Muitas pessoas criticam o título Milagre, mas eu acho que o milagre aqui não tá uma questão, algo grandioso, que no filme não vai trazer nada grandioso, que vai falar, não, aquele é o Papai Noel, o Kris Kringle é o Papai Noel. Mas ele traz de forma muito sutil como cada um de nós pode ser o Papai Noel no sentido de levar a magia para a vida das pessoas. Esse filme é maravilhoso, assim, eu assisto todos os anos no Natal, várias vezes, porque ele traz muito esse conforto, sabe? Da ideia de que, cara, o Natal, ele não é só essa data que as pessoas ficam estressadas para conseguir o presente certo, para comprar presente para todo mundo, para organizar a festa, sabe? Calma. Sabe? E eu sei que é difícil, às vezes, o Natal pode ser tão frenético, essas festas de final de ano, que a gente acaba perdendo essa conexão com o real significado dele. E esse filme é maravilhoso, assim, pra vocês terem uma noção, o Papai Noel vai ser, o Kris Kringle, ele vai ser internado depois numa clínica, porque eles vão achar que ele é louco, e aí ele vai entrar numa corte, e aí vai ter que provar, e, mano, é maravilhoso. O filme, ele vai mexer com, pra quem gosta dessas coisas, tipo, mais de advogado, porque vai ter várias, como se fosse julgamento, se aquele cara, o Kris Kringle, seria ou não o Papai Noel. E é muito legal, porque em nenhum momento o filme vai falar assim, não, ele é o Papai Noel. Tô te dando prova A mais B que ele é. Mas, ao mesmo tempo, ele te dá todas as chances pra você acreditar que aquilo é real também. É muito ambíguo, né? Porque, ao mesmo tempo, nenhum dos personagens acredita que, de fato, ele é o Papai Noel. Ninguém fala assim, não, até o advogado dele que vai defender ele na corte dizendo que ele é o Papai Noel, não acredita que ele é o Papai Noel. Só que, ao mesmo tempo, todas as pessoas começam a acreditar na magia que ele é capaz de produzir. Por exemplo, tem uma cena específica que ele consegue, através das ações que ele estava fazendo na Macy's, que ele estava trabalhando lá, ele consegue fazer com que um médico consiga um equipamento de raio-x. Completamente diferente dos equipamentos de raio-x que a gente vê hoje. Mas... ele mostra que a magia... O cara que recebeu a máquina de raio-x não acredita que ele é o Kris Kringle é o Papai Noel. Mas ele acredita no poder que o Kris Kringle tem de levar para as pessoas a magia do Natal. Para levar algo pelo qual ele possa acreditar, para que ele possa lutar, continuar lutando no dia a dia dele. E eu acho assim, é maravilhoso. Claro que no final... não vou contar o final, porque eu quero que vocês assistam, porque é de verdade, é muito incrível. Esse filme, inclusive, quando você for pesquisar, você vai ver que tem várias versões. Acho que foram 3 as mais famosas. E a mais famosa mesmo não é a original, é a que foi lançada em 94, se não me engano. É 1990 e alguma coisinha. Eu posso errar aqui a data, mas eu acho que é 94. Que foi lançada e quem faz a protagonista é a... Não lembro o nome da atriz, mas é a que faz a Matilda. Sabe a Matilda? Que todo mundo lembra da Matilda? É a que fez a Matilda. E confesso que eu não assisti essa versão, porque eu gosto muito da original. Eu gosto muito da original. Então, assistir essa outra versão, pra mim, não foi tão interessante, assim. Eu vi uns trechos e tal, e eu falei assim, não, vou continuar com a magia só do primeiro pra mim. Até porque, pra mim, o Edmund Gwen, Edmund Gwen, eu acho. Que é o quem faz o Kris Kringle. Pra mim, ele é o Papai Noel. Tipo, quando eu imagino essa imagem do senhorzinho de barba branca com roupa vermelha, é o Edmund Gwen.
não consigo pensar em outra pessoa. Então, ele, pra mim, ele é o Papai Noel. E é muito, muito característico, sabe? Pra mim, tem a melhor cena de um filme de Natal, assim, que mostra o que, de fato, seria essa figura. Tá dentro desse filme. Que é quando eles vão pegar uma menininha que ela quer muito conversar com o Papai Noel, ela quer poder ter essa conexão com o Papai Noel, só que ela é uma refugiada. E ela veio depois da guerra para os Estados Unidos e ela não sabe falar inglês, ela não tem contato com a língua, e ela tá sem os pais, ela não tem ninguém, e a pessoa que adotou ela, que tá fazendo o processo de guarda dessa criança, encontra o Kris Kringle e ele começa a conversar com essa menina na língua dela, ele começa a cantar uma música natalina, e essa menina que tava triste, que ela tinha perdido os pais, perdido tudo, perdido o país, perdido tudo, ela encontra, naquele momento, aquela conexão, ela encontra com si mesma, sabe? Ela encontra o amor, ela encontra a felicidade. E é uma das cenas mais bonitas de um filme de Natal, assim, de verdade. Esse filme, só de pensar, me enche de alegria, sabe? Toda vez que eu vejo e tal. O filme, primeiro, ele tá em preto e branco. Eu não achei a versão colorida, porque, inclusive, foi um dos primeiros livros... Por que eu tô falando tanto livro hoje? Mas foi um dos primeiros filmes que, quando teve esse processo de colorização dos filmes clássicos, foi um dos primeiros escolhidos para passar por esse processo de colorização, sabe? Então é muito interessante ver o quanto esse filme marcou. Eles foram indicados para vários Oscars, inclusive 3 foram ganhos, com Edmund Gwenn, que ele ganhou de ator coadjuvante. Teve um que foi para prêmio de adaptação de roteiro, eu acho. O terceiro eu não lembro. E eu sei que ele concorreu também como melhor filme, mas ele perdeu para um outro lá, que não sei qual que é, e com certeza talvez deve ser um clássico também, mas não tanto quanto Milagre na Rua 34. Só o quanto esse filme, ele marcou gerações. É um filme que eu acho que, assim, pra quem conhece, ele vai marcar. Não tem como você assistir esse filme e ele não te marcar de alguma forma. É claro que, assim, ele tem um ritmo completamente diferente, ele vai ter uma forma de narrativa completamente diferente do que a gente tá acostumado hoje, porque é um filme daquela Hollywood clássica, né? Então, ele tem alguns artifícios que são só muito específicos daquela época. Até a frequência, a forma como a narrativa vai, a história vai ser um pouco mais lenta, mas de verdade isso não vai atrapalhar a sua experiência, é mágico, de verdade, esse filme é completamente mágico. E foi em 2005 que esse filme ele foi considerado pela National Film Registry dos Estados Unidos como um dos maiores clássicos. Então ele foi depois preservado nessa biblioteca. E eles falam que ele é culturalmente, historicamente e esteticamente significativo. Então foi um filme que não só pela mensagem que ele passa, mas também ele tem um papel muito importante nessa parte de como foi filmado. Por exemplo, as cenas iniciais... Ele vai pegar esse desfile que acontece nesse período de ação de graças. E só para essa cena foram usadas mais de 9 câmeras. Hoje você pode falar assim, cara, 9 câmeras, isso não é nada. Mas a gente tá falando de 1940. E na época, fazer uma gravação de algo que era tão... com tantos movimentos, porque a gente tá falando de um desfile com vários daqueles balões gigantes, sabe, tal. Então, foi algo muito simbólico na época, muito importante, né, esse processo e tal. Até dessa parte de filmagem foi algo muito revolucionário na época. Acho que isso, inclusive, foi um dos motivos do porquê eles não quiseram lançar no Natal, porque deve ter sido um investimento muito alto para fazer esse filme. Então, eles queriam ter um retorno muito positivo. E aí, eu acho que é basicamente isso. Queria muito que vocês dessem uma chance a esse filme, porque, de verdade, ele traz a magia do Natal de uma forma muito simples, de uma forma muito... bonita, assim, de que você não precisa acreditar que o Kris Kringle é o Papai Noel. Você não precisa, em momento algum, falar, não, ele de fato é o Papai Noel, ele é o cara que faz presentes e entrega presentes da noite. Você não precisa, porque em nenhum momento o filme vai falar, tipo, preto no branco, ele é o Papai Noel. Mas ele vai te dar a possibilidade de acreditar na magia. E eu acho que isso é a parte mais bonita. Essa ideia de que você pode, sim, acreditar, mesmo no que pode parecer impossível, porque é possível acontecer, sabe? Porque a magia, ela tá muito além do que é aquele fantástico, sabe? A magia tá no nosso dia a dia, sim. A magia pode acontecer nas coisas mais cotidianas possíveis. Você não precisa de um grande milagre ou de um grande acontecimento para poder acreditar na magia. Então, isso é uma das mensagens mais bonitas que esse filme traz pra mim. Toda vez que eu assisto, eu falo, eu acredito em magia, sabe? Inclusive, o filme tem essa parte do I Believe. Eu acredito, é um momento muito importante do filme, quando a protagonista, a menininha, vai acreditar no poder da magia, no poder da imaginação.
Então é muito bonita essa cena também, bem no final, então não vou falar exatamente o que acontece, porque seria um spoiler muito grande. Eu quero muito que vocês assistam, por favor. Nunca pedi nada pra vocês, mentira, eu sempre peço pra vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like e se inscrever, então eu sempre peço bastante coisa. Mas assistam, façam esse favor pra vocês, de verdade, esse filme é mágico. Se você quer aproveitar pra sentir essa magia do Natal, sentir esse momento tão maravilhoso, assista esse filme, vale muito a pena. Essa é a minha indicação, é o meu filme favorito de Natal. E depois que vocês assistirem, voltem aqui pra contar se esse também foi o filme favorito de vocês de Natal. Porque tem vários maravilhosos, né? Tem muitos filmes bons de Natal. Mas esse, pra mim, tem um espaço muito, muito especial pra mim. E eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam de se inscrever, deixar os seus comentários, deixar o like e se inscrever, já falei, compartilhar, porque é muito importante pra gente, pra eu poder continuar trazendo vários conteúdos pra você. E eu espero que vocês estejam tendo um bom Natal. Então, Feliz Natal a todos e até o próximo episódio. Tchau!